E o Boletim Focus, divulgado hoje, veio com indicações positivas, né? Mas ainda teremos muitos desdobramentos econômicos no decorrer dessa semana. Além da expectativa de votação da nova regra de gastos pelo Senado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deverá definir a taxa básica de juros do país ainda nesta quarta-feira. O que a gente pode esperar de tudo isso? Assunto, então, para o nosso comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde, e também para o economista-chefe da G5 Partners, o Luiz Otávio Leal. Boa noite para vocês dois aí, sejam muito bem-vindos. Olha, eu já começo com uma pergunta para o nosso convidado, né? Para o Luiz, então. Olha, sobre o Boletim Focus, que reduziu a previsão de inflação e acabou aumentando a expectativa para o PIB. Não só para esse ano, mas também para 2024, que a gente viu aí, né? O resultado vem em linha com as previsões do mercado, dos analistas do mercado financeiro, Luiz? Conta pra gente. Seja bem-vindo e boa noite. Bom, boa noite, Marusa. Boa noite, Miguel. O Focus, na verdade, o Focus sempre é um pouco mais atrasado, tá, do que as previsões assim que a gente vê, que é os números de inflação corrente, tá? Então a gente já tinha uma perspectiva de redução desse Focus, e aí só por uma questão técnica, tá? O mercado sempre ajusta as projeções do foco na véspera do cupom por uma questão bastante simples. É a data de limite do corte para concorrer ao top 5 do Banco Central. Tá? Então, daí a gente ter tido hoje essa mudança tão radical em tantas variáveis ao mesmo tempo. Tá? E eu acho que vai na direção do que até o próprio presidente Lula falou nessa live de hoje, de que a inflação está em queda, puxada basicamente pelos alimentos. Tá? Então, a super safra que a gente teve nesse ano, apesar de a gente falar assim, ah, não, mas foi soja, foi milho, tudo bem, mas milho e soja entram na ração de frango, suínos e de gado é, que não é na de pastagem, e isso acaba fazendo com que o preço fique mais baixo. Tá? Então, eu acho que, dada as circunstâncias, como o próprio presidente também chamou a atenção, o dólar mais baixo, tá? Isso tudo tem puxado a inflação para baixo, e eu acho que essa mudança que a gente viu no Focus hoje é uma consequência direta disso. Haja visto que a gente, por exemplo, na semana passada, a gente teve o GPDI, tá? Que foi um número mensal mais baixo, tá? Desde 1951. Tá? Então, eu acho que isso, o que aconteceu hoje no Focus, é uma consequência de todos esses eventos positivos que acabaram trazendo a inflação para baixo. E também por anteceder aí o Copom, né? Essa reunião desta quarta-feira, né, Miguel? Oi, Daúde, boa noite para você também. Boa noite, Marusa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Luiz. Marusa, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz. Vamos aproveitar essa oportunidade que ele nos dá e falar com todo o Brasil, né? E vários países do Mercosul que estão ligados no Canal Rural e que sempre estão conosco. Luiz, esse índice de inflação do atacado parece que mostra uma queda de 7%. Né? A gente viu a expectativa do mercado convergindo aí para um cenário muito otimista. A minha pergunta é saber se você acha que o Banco Central poderia, né, reduzir a taxa de juros na quarta-feira, como deseja o presidente, porque a gente sabe que tem vários setores do varejo que estão em dificuldades, a situação não está perfeita para todos. Você acha que o Banco Central teria espaço, apesar de que a gente sabe que o Banco Central faz o que o mercado espera que ele faça. O mercado espera que ele mantenha a taxa de juros. Você vê a oportunidade dele cortar a taxa de juros? Ô, Miguel, eu acho que a probabilidade é baixa pelo que você falou, tá? Como a gente brinca no mercado, o mercado deu uma opção de graça para ele. Tá? Então, se ele mantiver os juros, vai ter
pouco impacto no mercado, o mercado vai olhar mais o que ele vai indicar no comunicado, tá? Mas respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que sim, tá? Eu acho que já haveria justificativa econômica, tá? Para que ele já pudesse reduzir nessa reunião de quarta-feira, tá? E o motivo, eu vou usar até um dado que foi bastante badalado quando saiu, tá? Que foi o PIB do primeiro trimestre. Então, o PIBão que a gente viu no primeiro trimestre, 1,9% de crescimento, que é mais de praticamente 8% se você anualizar a taxa, a composição dele mostra exatamente o que se espera, tá? Os bons ventos que estão soprando para o lado da política monetária. Por que isso? Porque o PIBão ele foi tão alto assim, porque a gente teve um crescimento absurdo, tá? De 21,6%, tá? Do PIB agrícola. Só o PIB agrícola respondeu foi 1,7 pontos percentuais do total de 1,9 pontos percentuais. Tá? Então, isso é um choque positivo na inflação. Então, todo mundo fala assim, a inflação foi por causa de um choque negativo, agora a gente teve um choque positivo, tá? Que foi essa super safra. E isso ajuda a puxar a inflação para baixo. Por outro lado, quando a gente olha para a absorção interna, que é o que o Banco Central tem medo, ou seja, o que é aquele negócio que a gente fala assim, a inflação de demanda? A inflação de demanda é quando a absorção interna está crescendo acima do potencial da economia, ou seja, os consumidores estão consumindo mais do que a economia pode produzir. Tá? E a contribuição da absorção interna no PIB do primeiro trimestre foi negativo. Tá? Foi 0,5 ponto percentual negativo. Tá? Então, quando você junta essas coisas, você tem um choque positivo que vai trazer a inflação para baixo e uma demanda interna que não dá nenhum sinal de que que está superaquecida e que vai gerar uma inflação de demanda. Obviamente que no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado com a questão inflacionária, primeiro, pelo passado, tá, que nós temos, de uma inflação muito alta, tá? Qualquer deslize, você acaba causando uma retroalimentação da inflação. E outra coisa que também é derivada dessa questão do nosso passado inflacionário é que a inflação no Brasil a economia brasileira é muito indexada, tá? Então, haja vista, por exemplo, o salário mínimo, que é corrigido pela inflação passada. Então, eu acho que o Banco Central, respondendo ao presidente Lula, tá? O motivo pelo qual provavelmente o Banco Central vai manter os juros é exatamente a preocupação dele com as expectativas de inflação. Tá? Então, mesmo com a melhora que a gente viu no Focus hoje, tá? As expectativas estão muito longe da meta. A gente está falando de uma expectativa que está próxima de 3,80 para 2025, 2026, para uma meta que é em torno de 3. Tá? Então, eu acho que o Banco Central ele quis ter certeza, tá, de que a reunião do CMN no dia 29 de junho vai manter a taxa, a meta de inflação em 3% para os próximos anos. Isso vai trazer um alívio muito grande para as expectativas de inflação. Eu acho que passada essa reunião do dia 29, essas expectativas podem vir para alguma coisa entre 3 e 3,5%. Tá? E com isso, as portas estão abertas para a redução dos juros em agosto. Tá? Então, respondendo, tomando as dores, entre aspas, do Roberto Campos, tá? O motivo pelo qual ele não vai cair os juros nessa reunião provavelmente não é pelo motivo que o Lula acha, tá? Mas por talvez alguém pode dizer que é um preciosismo de esperar as expectativas caírem mais, mas o Banco Central ele tem que ser mais conservador que a média. Tá? Então, por isso, talvez esse preciosismo de não cair os juros já nessa reunião de quarta-feira.
Ainda então, em relação à reunião do Copom dessa quarta-feira, queria saber rapidamente de vocês dois, né? Aproveitar que estão os dois aqui, como que a decisão do Copom ela pode impactar então sobre a formação do novo Plano Safra? O produtor que está em casa quer saber a relação dos juros. Daúde, você primeiro. Bom, a minha opinião é que, como o Luiz bem colocou, quando nós olhamos a curva de juros, a gente percebe que a curva de juros já mostra uma queda de juros. Essa inflação, como o Luiz também deu a entender, é uma inflação que vem pelo lado da oferta. E o agronegócio vem mantendo a oferta, principalmente nos alimentos. Então, portanto, eu vejo que o governo pode sim ter uma taxa de juros para o Plano Safra bem abaixo da Selic, porque a curva de juros já mostra uma queda acentuada. Então, portanto, eu torço e espero que a taxa de juros seja bem baixa em relação às que nós estamos vendo no momento. Luiz, deve ter algum impacto aí no Plano Safra? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que o Miguel ele chamou a atenção para um movimento interessante, que é o seguinte: o próprio Roberto Campos ele já chamou a atenção sobre isso, tá? O Banco Central ele controla a taxa Selic, que é uma taxa de um dia, tá? Então, toda a curva, a precificação dos juros para todos os tipos de empréstimo, eles são feitos com a taxa futura que já caiu, tá? A partir do momento em que ele indicar que ele pode cortar os juros em agosto, que é o que todos esperamos, ao menos eu espero, na reunião de quarta-feira, você vai ter mais fechamento, tá? Ou seja, mais redução da curva futura de juros, o que vai ajudar isso. E tem uma discussão nessa questão do Plano Safra que eu acho que aí é muito preciosismo, tá? Por parte do Banco Central, que é o seguinte: colocar o Plano Safra junto no mesmo saco que todos os créditos subsidiados para os setores de economia, tá? Eu acho que o Plano Safra ele é um bicho diferente, tá? Porque o setor agrícola ele tem uma característica que a indústria não tem, que o serviço não tem, que é uma questão, primeiro, sazonal, tá? E uma volatilidade muito grande, porque depende muito da questão climática, é muito dependente do câmbio, tá? Então, os insumos, e tem um descasamento, você vai plantar com um preço sem saber qual é o preço que você vai vender, tá? Então, eu acho que o governo Lula faria um bom, traria um benefício muito grande para a economia se reduzisse as incertezas com relação a esse plano safra, tá? Para não se repetir o que aconteceu durante vários anos, durante o governo Bolsonaro, apesar do governo Bolsonaro ser um governo muito ligado ao agronegócio, por conta, talvez, do preciosismo, nesse caso, da equipe do Paulo Guedes, a gente teve muitos problemas, tá, com o Plano Safra, com volume de recursos para o Plano Safra nos últimos anos do governo Bolsonaro. Tá? Então, eu acho que o governo Lula, o presidente Lula, que quer ter um bom relacionamento com o agronegócio, eu acho que ele vai olhar com bastante carinho essa questão do Plano Safra, porque é um ponto muito sensível para o bom andamento, tá, da economia, do PIB agropecuário. E o governo tem sinalizado um plano safra robusto. A gente vai acompanhando, a gente vai aguardar. Muito obrigada pelas informações, vocês dois. Daúde, obrigada, boa noite para você. Obrigado, Maruza. Um abraço, Luiz, e até a próxima. Tchau, Luiz. Boa noite, obrigada. Obrigado, Maruza. Tchau, Miguel. Boa noite a todos.